Opa, chega aqui para falar umas abobrinhas sobre o Ancelotti, sobre os treinadores brasileiros, aí a perspectiva para esse próximo ciclo, tentar fazer aqui de alguma forma uma reflexão sobre o trabalho da CBF, o trabalho dos técnicos brasileiros, dos jogadores brasileiros. Eh, então, começar falando aqui rapidamente, né, acho que é um tema que já foi bastante comentado aqui, que é o trabalho do Ancelotti na seleção, né. Eu acho que o Ancelotti é um treinador gabaritado, né, acho que ele ganhou muita Champions na carreira e tal, tem seu valor, mas não acho que ele seja o técnico de primeira prateleira, né. Eu acho que, talvez ele seja de primeira prateleira, mas talvez não naquele patamar, dos pica mesmo, daqueles tipo Guardiola, da vida. José Mourinho, né, acho que esses 2 são maiores, né, ainda que a gente sempre bota na mesa o Ancelotti ter ganhado 5 Champions, acho que até o Luiz Henrique e tal. Porque para mim entra em conta outras coisas para ser um grande tipo, para estar entre os maiores técnicos, né, não só os títulos, e as conquistas, porque eu acho que o técnico vai além disso. Mas, assim, quando ele foi contratado, eu entendi a contratação dele, acho que boa parte dos trabalhos da carreira dele, para não dizer a maioria, foram para chegar e botar o grupo, na linha, né, traçar um caminho de curto prazo e assim conseguir resultados rápidos, principalmente em times de estrelas e tal. E quando ele chegou no Brasil faltando um ano e pouquinho para a Copa, acho que essa era a intenção, então acho que, não era um treinador que eu gostaria de ver na seleção, mas acho que eu entendi, a convocação, acho que inclusive por isso, eu acho que essa foi a Copa dele, né, acho que essa era a Copa que ele tinha para ganhar, e a próxima Copa eu acho que se bobear ele nem chega, né, pode ser que haja um certo receio ou medo, de demitir um nome, né, na CBF, um nome do tamanho do Ancelotti, porque quem viria depois do Ancelotti? Acho que as opções hoje no leque da CBF são muito escassas, pelo que a imprensa, pelo que a torcida permitiria de opções de treinadores. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas o Ancelotti sempre foi esse cara, ele chega num time, fica ali um ano e meio e tá bom, e deu, né. Acho que, tirando o trabalho dele no Milan no início do século ali entre 2002 e 2007, que ele ganhou 2 Champions e apenas um campeonato italiano, ali no auge do campeonato italiano ele ganha, acho que de 7 temporadas ele ganha uma vez, ou seja, ele vai perdendo para Inter e para Juventus, ainda que ele ganhe a Champions League, que é um mata-mata, tem ali um pouco o fator sorte, né, do chaveamento, lesões, suspensões, né, o clima ali no momento, né, a gente sabe que a gente pode chegar num momento decisivo numas quartas e o cara do time tá suspenso, o cara tá machucado, né, você tá num momento melhor. Porque eu acho que normalmente os melhores times costumam ganhar as ligas, né, a gente pode ter times muito bons que não foram campeões da Champions, mas normalmente eles são campeões das ligas, locais. Dificilmente tu vai ver um time, porra, brabíssimo, bom pra caramba, que tá voando em campo, que ele não vai ser campeão, a não ser que tenha outro time que seja tão bom quanto, não sei o quê, então esse que eu acho que ele leva a entender, que ele tinha um time estrelado do Milan ali na mão, e ele sempre foi meio que perdendo pra Inter e pra Juventus. Depois ele vai para Chelsea, vai para Napoli, vai para Bayern, vai para Real Madrid, sempre para meio que PSG, para tapar um buraco. O PSG acho que ele até seria o nome ali, acho que é em 2012 que ele assume para ser para iniciar o grande projeto do PSG. Tinha alguns jogadores ali do Milan com quem ele tinha trabalhado que estavam no PSG e ele acaba saindo ali logo no início pro Real Madrid, aí ele conquista aquele título da Champions, que é o da virada contra o Atlético de Madrid. Depois ele vai, né, roda um pouco ali, vai para o Bayern, eu acho, vai para o Chelsea, vai para o Bayern, eh, vai para o Napoli, vai para o Everton, e aí do Everton ele é meio que resgatado, algo meio parecido com o que aconteceu agora com o Mourinho, né, que deu uma caída na carreira, né, foi para Roma, foi para o Fenerbahçe, voltou para o Benfica, né, foi para o Benfica, né, voltou para Portugal, e agora volta para o Real Madrid meio que para acalmar os ânimos, o Ancelotti acaba sendo esse cara ali depois do Zidane, e dessa vez ele fica até um pouco mais, ele fica 3 anos e meio, eu acho, no Real Madrid. Mas também, sem construir muito, né, acho que talvez o único grande jogador aí que ele tenha levado tenha sido o Vini Júnior, mas não acho que ele seja um cara que é leve, que construa algo, que construa um grande projeto. Basta ver que ele saiu aí e deixou muito pouco, assumiu o Xabi Alonso que era bem diferente dele, e ele é sempre conhecido por ser esse treinador que é o, né, mais um gerenciador do que um cara tático. Acho que essa Copa ele mostrou que seria a Copa que ele daria tudo para ser campeão, apesar de ter tido a renovação um pouco antes da Copa. Uma renovação meio maluca, né, porque o time não vinha jogando bem, eu também não sei se estava melhorando a ponto de dar esse voto de confiança, né, parece até
Claro que a gente não pode acusar, mas ter algo por trás, porque qual o sentido de você renovar faltando um mês para a Copa do Mundo, né? Basta você falar: "Ah, não, dá a palavra, né, vamos renovar sim", e aí vendo o que dá. Então, e a convocação dele acho que foi isso, né, tipo assim, ele convocou muitos veteranos, né, por exemplo, não que tenha feito diferença, mas o Everton para terceiro goleiro, o Danilo, o Alexandro, eh, né, o Léo Pereira até, que é um cara de 27 anos, 28, não sei, mas que não vai estar na próxima Copa, provavelmente. Ele leva o Casemiro, e o reserva do Casemiro é o Fabinho, que é tão velho quanto. Leva o Paquetá, que é um jogador já mais experiente, né? Ele leva sempre jogadores um pouco mais velhos, e deixando os jovens de fora, né? Talvez o único jovem que tenha sido surpresa tenha sido o Ryan e o Endrick, que entraram no lugar de outros jovens, né? O Ryan entra basicamente no lugar do Estevão, praticamente, e o Endrick acho que mereceu a vaga, né? Acho que ele não chega a entrar no lugar de ninguém, acho que é o Igor Thiago que entra na vaga do João Pedro. Né? Acho que o Endrick não tinha muito como perder essa vaga. Então, então acho que essa convocação dele já foi meio que um win, né? Porque, tipo assim, na minha visão, ele deveria, né, vamos supor, principalmente ele na situação do Casemiro, dos laterais, se ele não usou o Alexandre em momento algum, né? Não pretendia usar. É, poderia ter levado um lateral um pouco mais jovem, né, o Kaique Bruno, por exemplo, algo que ele mal testou. Na lateral direita ele leva ali o Ibañez, que é um cara que eu acho que não deve ter futuro, e leva também o Danilo para essa lateral. E principalmente ali no Casemiro e Fabinho, assim, ele ter feito o ciclo todo dele ali, aquele um ano e pouco com o André em todas, e chegar na hora do vamos ver e botar o Fabinho, achei que ficou muito, muito feio, né? Tu vê que vários jogadores jovens ficaram de fora, jogadores jovens que estavam jogando em alto nível. Então acho que ele já meio que deu a cartada dele, tipo assim, vou aqui com os experientes, com os caras que eu conheço, com alguns caras que eu treinei ou que jogaram na Europa, em estilos que eu conheço. É, então a convocação dele por si só foi ruim, mas meio que para mim deu a entender que ele que ele estava jogando todas as fichas ali, não que essa Copa, né? Porque você imagina uma Copa que ele está renovando já e que ele sabe que ele vai estar em 2030, ele poderia falar, beleza, eu vou tentar ganhar essa aqui, mas essa aqui já vai fazer parte da de 2030, que seria levar alguns jovens, em vez de levar o Léo Pereira, leva o Beraldo, que é jovem, e é muito bom, né? Não tem como você chegar aqui para mim e falar que a diferença do Léo Pereira para o Beraldo, né, como reserva, né, tendo em vista que não os dois jogou, seja enorme, né? Quem vai estar na próxima Copa, é o Beraldo ou o Léo Pereira? Assim, você tem que apostar. Então, o Andrei ou o Fabinho, tipo assim, o que que o Fabinho poderia ter agregado, assim, tipo assim, pô, será que ali o Fabinho, a gente fala muito da entrada do Fabinho no segundo tempo contra o Marrocos, será que o Andrei ia ser tão pior que o Fabinho, assim, tipo, será que ele ia ser sequer pior para a gente ter perdido? O Kaique Bruno no lugar do Alexandre, né, ter levado um goleiro jovem, né, que fosse o Bento, né, apesar da gente não ter confiança no Bento. O Alisson tem 33, 34 anos, o Ederson tem 33, 34, todos eles jogaram final de Champions League, disputaram aí ponto a ponto na Premier League, já foram para uma Copa do Mundo. O que que o Everton, que né, assim, sem querer desmerecer, mas jogou a vida toda no Brasil, beleza, ganhou a Libertadores, ganhou o título olímpico, mas o que que ele tem a mais ali que o Ederson e o Alisson não tinham, a ponto de você precisar levar um goleiro de 37 anos que não é nem o melhor do Brasil? Então a convocação dele foi muito ruim, na minha visão. Eu não vou falar aqui do Neymar, porque acho que o Neymar tinha que levar, acho que não tem muito o que fazer, acho que é cortar um pouco uma parte do debate, de ficar enchendo o saco, acho que o Neymar, uma chance também do Neymar mostrar se ele queria ser um líder, se ele queria estar, acho que teve um pouco do azar da lesão, acho que até isso ele conduziu um pouco mal, eu acho que o Neymar é um cara que é bom pra caralho, tipo assim, acho que não tem como ser duvidado do futebol do Neymar, o que o Neymar jogou na carreira dele, e a gente sabia que o Neymar estava fudido fisicamente, isso não é novidade para ninguém, mas aí que tá, se você pretende levar o Neymar para jogar 15, 20 minutos, aí eu acho que vou ter que concordar com alguns, né, pela sacos do Neymar, mas você não precisava ter feito ele se desgastar tanto e precisar o tempo todo ficar provando, ainda que o Neymar, né, alguns momentos ali tenha parecido que ele nem queria tanto, mas você não precisava ter feito ele se desgastar tanto a ponto dele chegar lesionado na Copa, né? A gente sabe agora que ele chegou lesionado porque a Copa acabou há 20 dias para o Brasil, vai ter o jogo do Santos e o e o e ele não está pronto para jogar. Então acho que ele conduziu mal esse processo. Acho que ele deveria ter falado com o Neymar, falando assim: Neymar, olha só, eu quero você jogando, eu quero você jogando bem, eu quero você apto, mas olha só, não é para você se sobrecarregar, né? É, então acho que essa condução dele também foi muito ruim desse processo do Neymar. É, isso tudo com jogadores aleatórios, né? Eu acho que ele convocou mal durante esse período, ele convocou muita gente. E acho que ele poderia, né? Eu já falei, já bati nessa tecla algumas vezes, que é convocar mais de 26, convocar 30, 32 e ter um grupo ali um pouco maior para definir na reta final
e ver quem, né, tá ali de perto, né, ter os jogadores acabou que lateral, por exemplo, ele convocou um diferente praticamente por convocação, teve Vitinho, teve Paulo Henrique, teve Ibañez, teve Danilo, teve Wesley, né, teve Wanderson, eu acho, né, o lateral esquerdo também muita gente. Então ele poderia ter botado ali 3 laterais esquerdos, né, nem que fosse Wesley, Danilo e Ibañez, né, acho que o Danilo não é lateral direito, mas, né, Wesley, Ibañez e convocava mais um, Paulo Henrique, botava ali tudo de o Paulo Henrique para treinar, ou o Vitinho, ou sei lá quem quer que fosse para estar ali por perto. Eh, então acho que faltou isso um pouco nele, de ver que ele tinha pouco tempo e ter um pouco mais de mudar, assim, um pouco mais de inovação, que eu acho que é justamente o que o Ancelotti não era. Ele não é um cara inovador, acho que ele é um cara que está muito mais pro pragmatismo. Eh, Acho que os times do Ancelotti, a gente lembra muito dele ter sido campeão, mas a gente não lembra dos times dele encantando, a gente vai lembrar talvez do Milan, eh de 2007 ali, 2005, que tinha, porra, ótimos jogadores, era um time completamente galáctico, e aí fica sempre na dúvida de quanto que é o técnico, quanto que não é. Você jogar bem, né, a Champions League são 6, eram 6 jogos, mais 7 eram 13 jogos, né, alguns, né, botar aí uns 4 a 6 contra times muito fracos. Então acho, difícil, né, acho que o Real Madrid dele ali, desse último título, a gente sempre falou de: "Ah, é porque é o Real Madrid do Bernabéu, não sei o quê", de virar. Cara, você ser amassado, né, pelo City, pelo PSG, você vê os outros técnicos sendo muito melhores que você, né, tinha aquele meme do: "Ah, o Guardiola tá com uma prancheta gigantesca e o Ancelotti fala: 'Toca no Vini'", né, e no dia que o Vini não faz, né, a gente se esquece que ele tomou 4 a 0 do Manchester City, outra classificação foi nos pênaltis, e a outra foi no, né, o cara salvando em cima da linha a bola e dois gols em 2 minutos ali, é uma coisa que vai muito além do que o técnico, né, ali acho que fica muito mais na parte do jogador. Eh, do PSG teve ali o erro do goleiro, né, do Donnarumma, vários vacilos do PSG, então, assim, eu não consigo ver tanto mérito, assim, acho maneiro você fazer isso uma vez, como foi ali contra o Japão, né, sofrido, mas ficou nítido que você não consegue fazer isso 10 vezes num jogo, né. A Argentina fez um pouco nessa Copa isso, de tentar virar, né, acho que contra Cabo Verde não foi o caso, porque Cabo Verde eles estavam na frente o tempo todo, mas o Egito você ficar naquela desespero de virar, e contra a Inglaterra, você não vai conseguir fazer isso por muito tempo, você vai fazer isso uma vez, 2, mas, isso mostra que o time talvez esteja um pouco mal. Da mesma forma que falaram agora da Argentina que o time não estava jogando nada. Então seria essa mais ou menos essa última parte aí da carreira dele, né, acho que teve ali aquela parte que vai para o Everton, que já mostra um certo declínio. E nesse 1 ano de trabalho dele, acho que a gente ficou com muita dúvida, acho que ele sofreu com as lesões, a gente precisa ser um pouco justo com isso, né, ele perde o Militão, que seria fundamental na lateral direito ou na zaga, tanto faz, acho que o Militão é um líder, eh, e é um jogador muito bom, é alto, é forte, é um cara, eh, de vigor, assim, com ânimo forte, então não dá para descartar, acho que a perda do Militão talvez tenha sido a maior do Brasil. É um cara bom na bola aérea, é um cara corajoso na saída de bola, mas ao mesmo tempo também o Militão se machucou muito, né, ele foi treinador do Militão no Real Madrid, ele deveria saber que ele tinha muita chance de não contar com o Militão já estava voltando de lesão. Não sei nem se o Militão, chegou a jogar com o Ancelotti, não lembro agora se ele chegou a jogar com o Ancelotti na seleção, porque acho que ele volta no final de março, ele se machucou em abril, algo assim, né, e ele já estava com a questão do ligamento no ano passado, então confesso que eu nem lembro se ele fez isso, né. Ele inventou alguns nomes durante as convocações, né, teve Samuel Lino, Fabrício Bruno, próprio Léo Pereira, acho que até o Paulo Henrique do Vasco dá pra dizer que foi uma invenção, mas muito mais pela carência ali de laterais direitos da posição. Vai que ele acha, né, um lateral direito ali, eh, regular, né, como é o Montiel ou o Tagliafico, né, aqui então ele fez umas convocações ali meio aleatórias, não sei se era na intenção de agradar, eh acho que teve alguns nomes aí que foram ignorados, como por exemplo o Murilo, que é uma coisa absurda que acontece com o Murilo na seleção, na minha visão, um jogador que é forte, que é consistente na Premier League, que é muito bom, né, tipo, acho que, né, acho que ele é o reserva do Gabriel Magalhães, ele consegue jogar também um pouco de lateral esquerda, o Beraldo também ter sido completamente ignorado, o que aconteceu com o Andrei, acho que o João Gomes ele também não chega a chamar, a volta do Paquetá pra mim também é uma coisa de maluco, assim, então acho que ele teve dificuldade de ter o progresso do time, porque ele mexeu muito no time durante todo esse tempo, ele perde o Wesley também, que acabou sendo uma perda muito importante, apesar do Wesley oscilar muito com a camisa da seleção, ter jogos momentos bons, momentos bem ruins. Eh, não dá para saber, assim, direito, né, qual seria o impacto do Wesley. Acho que o impacto dele,
a gente perderia o Ederson ali no meio, teria um meio-campista a menos, o que pareceu um problema para ele. Acaba perdendo o Rafinha também durante a Copa, porque eu confesso também que é mais pela perda de um jogador do que a perda do Rafinha especificamente, porque o Rafinha não vinha bem pela seleção. Então não dá para ignorar um pouco isso, mas a questão é que a seleção evoluiu muito pouco nesse tempo, ela não, em nenhum momento foi, eu acho que ofereceu uma grande partida. Até mesmo nas goleadas ali do Haiti e da Escócia, né? Em nenhum momento, pô, o Brasil tá amassando, tu fala assim, caralho, mano, o Brasil tá jogando pra caralho, mano, que isso, o Brasil tá voando. Não, acho que isso não teve, acho que teve um momento que a gente foi mal contra o Japão, um momento que a gente foi mal contra Marrocos, um momento que a gente foi mal contra a Noruega, que foi quase o jogo todo, e de resto a gente foi ok. E aí o jogo contra a Noruega acho que é vergonhoso, talvez o segundo maior vexame da história da seleção, só perde por 7-1, você perder pra Noruega, um time que não joga a Copa há 28 anos, é, que tem um craque, uma porrada de jogador mediano, né, um goleiro ruim. Acho que, né, muita gente falou depois de jogar, porque o goleiro virou Neuer. Cara, eu não lembro de nenhuma defesa do goleiro da Noruega, né? Acho que o Endrick chuta para fora. É, a gente perde algumas bolas ali, né? Tem aquela do Casemiro que ele cruza mal, tem uma outra que o Martinelli tenta de cabeça e não vai. É, né, tem uma do Matheus Cunha travada, e aí tem um pênalti, que é um pênalti que, beleza, ele tem o mérito de pegar o pênalti, mas qualquer goleiro ruim pode pegar um pênalti muito mal batido, telegrafado, fraco, meia altura. Então, assim, o goleiro deles não fez nenhuma defesa, não foi igual o goleiro do Japão, que fez muita defesa, né? Fez umas 3, 4 defesas ali boas, o goleiro do Japão. O da Noruega não, então, tipo, a postura do Brasil covarde, o jeito que ele jogou, o jeito como ele mexeu mal no time, e o jeito como ele ficou ali o tempo todo refém do Vini Júnior, né? Faltou, acho que, um pouco de coragem de tirá-lo, a partir do momento que ele bota o Neymar e, e sabe que o Neymar não vai marcar, né? Ou que vai marcar menos que os outros. Ele não pode ter o Vini Júnior em campo, que também vai marcar menos que os outros, e o Endrick, que está jogando deslocado e que não tem tanto esse caguete de marcação. Então, assim, é uma Copa que acho que é bem ruim do Brasil, talvez seja a pior seleção grande, né? Vai disputar aí com a Alemanha, tem o Uruguai, né? Mas, porra, acho que é difícil igualar esse fundo do poço que o Uruguai chegou. E aí vai ser Uruguai, Alemanha e Brasil, como as decepções da Copa, das grandes. E aí é isso, né? Acho que aí acabaria o ciclo dele, a gente buscaria um técnico que tem mais a ver com a seleção, um técnico que tem mais a ver com o perfil. Eu lembro quando o Brasil foi eliminado em 2022, o primeiro nome que me veio à cabeça era o Luiz Henrique, porque é um técnico que fala espanhol, que é um pouco parecido com o português, já tinha treinado o Barcelona, já tinha treinado, né, o Neymar e alguns jogadores brasileiros, e já tinha treinado uma seleção numa Copa do Mundo, então ele sabia, né, como é que é a rotina dos dois, é um cara de nome, um cara imponente, um cara forte, e que acho que tem um estilo de jogo que todo mundo gostaria de ver na seleção, que excitaria os torcedores e os jogadores a jogar desse jeito. É um cara sem medo, a gente viu aí depois, né, claro que isso aconteceu depois, mas ele tirando o Mbappé do time, ou seja, um cara que não tá nem aí para isso, né, tirou também, acho que o Neymar, eu não lembro agora se foi com ele o Neymar, acho que o Neymar saiu com ele, porque ele não queria, então um cara de punho forte, né, um cara que fazia sentido pro que a gente quer ver na seleção. E, eh, e aí a gente chega num ponto aí que o Ancelotti vai continuar, isso me preocupa um pouco. Eu vi recentemente notícias de que ele trabalharia com as seleções de base, e me pergunta o que o Ancelotti poderia fazer em relação às seleções de base. Acho que os técnicos italianos hoje em dia estão um pouco em baixa. A gente não tem visto tantos técnicos italianos mais na primeira prateleira. Deixa eu ver aqui, o Maresca é italiano, né? Talvez ele seja aí o único fora do campeonato italiano, né? A gente, claro que tem excelentes nomes ali, tem o Allegri, tem o Sarri, tem o Spalletti, tem o Gasperini, tem o Inzaghi, são bons técnicos, né? A Inter tem chegado aí nas finais da Champions, a Atalanta chegou em final de Europa League, a Fiorentina chegou a chegar também de Conference League ou Europa League. Então são treinadores ali que são bons, mas que estão sempre ali rodando na Itália, não saem muito dali, não saltam os olhos de grandes clubes. O Conte teve uns bate-voltas ali na Inglaterra com o Tottenham e com o Chelsea. O Sarri chegou a assumir o Chelsea, né? Acho que ele não assumiu o Tottenham. É, então é um pouco isso, né? Eles ficam ali presos, então acho que as ideias, né? O futebol italiano também não tem formado grandes jogadores. Tem um outro jogador bom, né? A gente vai pegar aí o Barella é muito bom, o Locatelli é bom jogador. É, deixa eu ver quem mais. O Calafiore é bom jogador, né? Mas a gente tá falando aqui de bons jogadores, mas não estamos falando nem de, de, de defensores tops do mundo, né? O Tonali é um ótimo meio-campista também. Mas, por exemplo, uma seleção que não tem atacantes, os meio-campistas são isso, né? Tonali, Barella, Locatelli, eu não lembro agora se tem mais alguém surgindo. É, o goleiro é o Donnarumma, que é um bom goleiro, né? Mas acho que também é um goleiro ainda que oscila muito, acho que ele não está no patamar é, né, do Alisson, por exemplo. Acho que o Alisson,
quando o Alisson estava no auge, ele agarrava mais do que o Donnarumma agarra agora, ou o Courtois agarrava mais, Neuer, acho que até o De Gea agarrava mais do que o Donnarumma agarra agora. Então, acho que falta um pouco. Acho que o futebol italiano também não tem nada a ver com o Brasil. Quando a gente fala de futebol italiano, a gente não pensa nenhuma relação com o futebol brasileiro. Eu acho que esse é um problema de identidade nosso, né? E aí, falando um pouco dos técnicos brasileiros, né? Entrando um pouco nisso, é que é isso, né? A CBF, ela, se ela demite o Ancelotti, quem é que ela traz? Tem outro técnico estrangeiro para trazer? Muitos falam em Guardiola. Obviamente, eu ia adorar que o Guardiola viesse para o Brasil, mas eu não sei se o Guardiola viria. E aí a gente passa por um problema, né, de pressão, né? Se a gente já vê tanta polêmica com é, jogadores que jogam em times médios da Europa, né? Então, assim, se a gente fala do Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães joga no Newcastle, o Ryan joga no Bournemouth, o sei lá quem joga no Nottingham Forest, né? Sempre tem essa polêmicazinha, então, assim, será que a gente teria cacife, teria é, apelo para um técnico de grande porte, né? Tipo assim, o Nagelsmann estava agora na Alemanha. A gente conseguiria trazer um treinador desse porte, a gente conseguiria trazer um Pochettino, claro que o Pochettino provavelmente não seria nem cogitado aqui, que aí é uma outra coisa que a gente barra, né? Que a gente não pode contratar treinador argentino, porque obviamente causaria um enorme rebuliço, né? Acho que o Bielsa agora assumindo o Uruguai já causou certo rebuliço na imprensa uruguaia, e o Uruguai é ali praticamente o irmão da Argentina, né, que tem ali a rivalidade. E o Uruguai tem só 3 milhões, então assim, o leque do Uruguai é muito mais pobre, não tem nem por que eles rejeitarem um treinador argentino. E eles rejeitaram, então assim, quais são as opções que o Brasil teria numa demissão do Ancelotti? E aí vem uma outra coisa que é, tipo assim, qual é o estilo brasileiro, né? A gente está falando aqui do italiano, a gente vai falar do Inzaghi, do Allegri, do Gasperini, do Spalletti, ainda que eles não sejam todos iguais, você vê uma escola italiana, você vê uma escola alemã, com Nagelsmann, com Hans Flick, com Klopp, é, com esses caras que chegaram na primeira prateleira do futebol, que você vê que é um futebol, né, alemão, um futebol de muita intensidade, muito vai e vem, muita transição, né? A gente vê que o Hans Flick joga com linhas muito altas e gosta de pressionar no campo ofensivo e atacar, os caras correm muito para frente, é um time que perde um pouco, né? Perde pouco tempo, né? Ou tenta perder pouco tempo com a bola no pé. A gente vê a escola de treinadores espanhóis, né, que a gente não vai precisar dizer aqui, né, que está em alta, todo mundo falando, né, a gente vai falar do Luis de la Fuente, a gente vai falar do Luis Henrique, a gente vai falar do Pep Guardiola, do Arteta, do Fábregas, é, do Naemery, do Iraola, sei lá, de vários outros aí, né. Então a gente vai falar isso, a gente também tem a escola de treinadores portugueses, a gente vai falar de José Mourinho, a gente vai falar de André Vilas Boas, a gente vai falar de Rubem Amorim, a gente tem ali os treinadores medianos portugueses da Premier League, como né, teve agora o Rubem Amorim, mas tem o Vitor Pereira, que trabalhou aqui no Brasil, tem o Marco Silva, tem o Nuno Espírito Santo, então você vai ver aí alguns treinadores portugueses também ali. E a gente vai ver a escola argentina, a Argentina que é o principal foco aí de treinadores da América do Sul, a gente vai falar de Bielsa, a gente vai falar de Peckerman, a gente vai falar de vários nomes, e é um pouco complicado isso, porque e aí eu entro num pensamento assim, tipo assim, quais são os técnicos brasileiros que a gente tem hoje jovens, né? Eu peguei aqui uma pequena lista para dar uma colada, porque obviamente não ia lembrar de tudo, mas a gente pode falar que do Barroca tem 44, confesso que eu não sei onde está o Barroca. Rafael Guanais, que é esse do Mirassol, que surgiu agora com 45. Léo Condé, que está no Remo, com 48. Thiago Carpini, que acabou de ser demitido pelo Fortaleza, com 42. Jair Ventura, que já tem mais de 10 anos de estrada, com 47. Fernando Seabra, que está agora no Coritiba, né, foi sondado pelo Vasco, que está surgindo, né, trabalhou no Cruzeiro também com 49. Rogério Ceni, que já é um pouco mais velho, já tem mais de 10 anos, eu acho, de carreira, com 53, né? A gente fala aí do Rogério Ceni, é um cara com 53 anos, a gente ainda considera ele como um técnico promissor, né? Um técnico jovem. Roger Machado, 51, também considerado um técnico que era muito promissor no seu início, acho que já tem mais de 10 anos também. Carilli, 52, já tem mais de 10 anos de carreira. Fernando Diniz e o Carilli, né? Roger Machado e Rogério Ceni, acho que tem mais de 10 anos aí na primeira prateleira, né? O Rogério Ceni começou ali no Fortaleza, mas já sendo um time de expressão, subindo para da Série C para a Série B, né? Com algum destaque. Fernando Diniz com 52, já tem aí uns bons 8 anos de carreira, pelo menos. 8 a 10 anos, é Ricardo com 55, o Silvinho, que está na Albânia com 54, o Lisca com 54, né? Achei até que o Lisca era mais velho, e o Odair Helman com 49. E a gente pensa assim, pô, o que, que esses caras têm em comum, né? Tipo assim, qual é a escola brasileira, o que, que esses caras
pensam, né? Ou são só técnicos protocolares? A impressão que a gente olhando assim é que são técnicos protocolares, alguns podem ter uma ideia diferente do outro. E a gente vai falar de técnicos mais velhos que continuam rodando aqui, né? O Tite com 65, o Cuca com 63, o Renato Gaúcho com 63, o Dorival Júnior com 64, o Wagner Mancini com 59. E aí eu vou destacar aqui por fora o Felipe Luiz com 40, que é um técnico que surgiu agora, que fez carreira praticamente toda fora do Brasil, voltou agora na reta final para o Flamengo, e que agora, né, fez um ano e meio de Flamengo e já foi pro Mônaco, né? E aí acho que ele foi bem. E aí é justamente isso, né? Qual é a escola do futebol brasileiro? O que que a CBF incentiva ou vislumbra para os técnicos brasileiros? É, é muito difícil, né, você pensar isso assim, qual é o incentivo que hoje um treinador, um jogador, né, ou alguém tem para ser treinador, ou você ter a escola ou certa influência no, no futebol brasileiro, né? Eu separei aqui por alto, né, desde 94, botando 94 a 2010, os jogadores que jogaram pela seleção nas Copas e viraram técnicos. Acho que um dos principais dele é o Jorginho, que comandou Vasco, Bahia, Curitiba, Flamengo, né? Comandou alguns times de Série A e B. Ricardo Rocha pegou ali o CRB, o Santa Cruz ali por 2 anos, ali no meio dos anos 2000. Teve o Branco no Figueirense, Sobradinho e Guarani, ali terminou em 2013. O Bebeto comandou a América por 1 ano. O Dunga, né, que caiu de paraquedas na seleção, comandou 2 vezes. E depois o Inter, o Leonardo foi no Milan, aquele Leonardo lateral, né, que foi expulso da cotovelada, foi no Milan, Inter e Antalyaspor, o Mazinho trabalhou num tal de Ares, o Paulo Sérgio no Red Bull Brasil, lá em 2008, quando era time de Série C e D, o Milha chegou a comandar Maringá, Sinop, Imbituba, e o Blumenau, o Júnior Baiano comandou um Santa Helena em Tumbiara Central, Roberto Carlos no Sivasspor, Doriva, talvez seja, né, a gente mal lembra do Doriva, mas talvez seja um dos principais aí treinadores é, que passaram pela seleção brasileira como jogador. Ele comandou São Paulo, Vasco, Atlético Paranaense, o Bahia e mais alguns outros times. Acho que agora ele está como auxiliar da Albânia, do Silvinho. O Roque Júnior pegou o 15 de Piracicaba e Ituano. O Cleberson pegou um tal de Norte Esporte Clube. O Vampeta teve ali 2 anos no Nacional e no Grêmio Osasco. Aí tem o Rogério Ceni, que eu já falei, né, que passou por vários clubes. O Juan está como auxiliar do Flamengo. O Cris, aquele zagueiro carequinha, trabalhou num tal de Gol FC, Le Mans, Versalhes e o Châteauroux, que é da, da, da França. E aí eu vou destacar outros dois aqui, que é o Belletti, que está no Barcelona B, e o Júlio Batista, que está no Valladolid, Real Madrid, sub-19, e agora acho que está no São Paulo, sub-20, né? Então estão aí trilhando já sua carreira de técnico, fazendo aí passo a passo. O Belletti está no Barcelona B, não sei como, confesso que eu não vou chegar aqui e vou dizer como ele está lá, e o Júlio Batista, que tá no São Paulo Sub-20, que são caras aí que de repente podem vingar como treinadores, como algo. Acho que o Juan também pode ser um bom nome, aí não sei como é que é o Juan como técnico. É, falando aqui do Belletti, foi um cara que jogou muito tempo lá fora, né? Então teve a influência de vários jogadores, e principalmente da escola do Barcelona. Não sei exatamente quanto tempo ele ficou no Barcelona, deixa eu ver aqui. É, mas é algo que eu vou entrar agora. O Belletti jogou 3 anos só no Barcelona, antes jogou 2 anos no Vila Real, depois jogou 3 anos no Chelsea. É, né? E o Júlio Batista, acho que esse jogou muito tempo, né? Acho que eu lembro dele no Málaga, lembro ele no Real Madrid, lembro dele na Roma, acho que ele ficou muito tempo lá fora. É, ele jogou no Real Madrid, no Sevilha de 2003 a 2005, no Real Madrid de 2005 a 2008, depois Arsenal, emprestado, Roma, Málaga e voltou em 2013, né? Ficou aí 10 anos fora. E aí, assim, né? Como é que os jogadores brasileiros desenvolvem o gosto pelo treino, pela profissão de treinador? E aí, por outro lado, a gente vai ver que grandes nomes foram para um outro lado, né? Que foi para o lado de comentarista. Separando aí do mesmo período, os jogadores que viraram comentaristas foram o Ricardinho, né? Que está no Sport TV, meio-campista, que era do Corinthians, São Paulo. O Denilson, Vampeta, Edilson, Luizão, Júnior Baiano, Zé Roberto, Edmundo, Cicinho, Juninho Pernambucano, Fred, Michel Bastos, Felipe Melo, Elano e Grafite. Todos esses viraram comentaristas. Se a gente vê o nome dos comentaristas, né, eles têm muito mais peso em termos de quanto eles jogaram e como representação, sei lá, na minha percepção, do que os que tentaram virar treinador. E aí eu acho que entra um pouco nessa, né? Claro que não são só os jogadores de seleção, os jogadores tops que vão virar treinadores tops, né? Acho que a gente tem o Juninho Pernambucano agora como dirigente, a gente tem alguns jogadores que se aventuraram como dirigente, como o Edu Gaspar também, o Leonardo virou dirigente, acho que o Raí também chegou a ser dirigente durante uma época, né? O Ronaldo virou presidente do clube, o Roberto Carlos também acho que agora está virando, e acho que ele era alguma coisa do Real Madrid. Então a gente teve alguns assim que foram mais um pouco pro lado de ser cartola, né? E não necessariamente técnico.
E aí acho que isso coincide muito, tipo assim, falando aqui os nomes, né? Vamos supor, Tite, Cuca, Renato Gaúcho, Dorival Júnior e Wagner Mancini. Ou até se eu puxar para Filipão, né? Eu tenho dois mais velhos, mas Filipão, né? A gente vai pegar os técnicos dessa Copa, foram Filipão, Parreira, Zagallo e Dunga. Né? Quais desses técnicos podem ter influenciado alguém ali a ser técnico? Qual é a escola brasileira que influencia alguém a ser técnico? Porque eu acho que quando a gente fala dessas escolas, a gente está falando muito de influência. É, se a gente for ver hoje os técnicos espanhóis, eles vêm todos de uma escola, né? Que é a gente pode englobar aqui a escola do Cruyff, né? Que é para a Holanda e para a Espanha, que é essa escola, né? Que é do Cruyff, que depois virou do Guardiola, né? E que hoje tem muito mais a cara da Espanha, talvez, do que da Holanda. A gente tem a escola alemã, que talvez seja contra, né, meio que um anti-guardiolismo. A gente tem a escola portuguesa, que ainda que talvez não seja tão clara quanto a italiana, né, e a espanhola, ainda é uma escola. A gente vê times que jogam no contra-ataque, às vezes times que jogam com três zagueiros, times com muita força defensiva, muita força física, bons, que trabalham muito com o meio campo também. Então, a gente vê a escola argentina, que também é uma escola também de mais posse de bola, mas que pode variar, mas que gosta de velocidade, gosta de posse de bola, gosta de meio-campistas. E aí é isso, né? Tipo assim, quais são os treinadores hoje brasileiros que influenciam, né? Quais são os pensadores do futebol brasileiro? Porque a gente pode falar da Espanha, a gente pode falar do Luiz Henrique, que é um pensador, né? Você vê assim, coisas pequenas que a gente influencia, mas a saída de bola que hoje pegam e chutam a bola para lateral logo na saída de bola, isso é uma coisa do Luiz Henrique. Uma coisa que o cara olhou ali, pegou, pensou e fez, e as pessoas imitaram. Assim, é uma coisa muito simples do jogo. A do Arteta, essa coisa da bola aérea, da bola parada muito, muito, muito ensaiada todo o tempo, né? Tipo assim, isso é uma coisa do Arteta, que é espanhol. É, o Guardiola, né, influenciou todos esses. A gente vê também os alemães ali, né, com a influência do Klopp e os que vieram depois do Klopp, muitos que eram parecidos no estilo de jogo, como Thomas Tuchel. E a gente pensa assim, cara, quem é o treinador brasileiro, né? Em algum tempo eu defendi o Diniz, né? Eu gosto das ideias do Diniz, por elas serem diferentes. Acho que quando você tem uma ideia diferente, você é forçado a pensar, caralho, que porra de ideia maluca é essa, né? Por que que ninguém pensou isso? Ou então, cara, como é que eu faço para parar isso, né? Isso aqui é novo, né? Tipo assim, um novo te inculca. E me incomoda muito que no Brasil as pessoas praticamente criminalizam o Fernando Diniz, né? Tipo assim, você perder de 1-0, tudo bem, mas se você for o Fernando Diniz perdendo de 1-0, você vira, e claro que isso também vai ter pro mal, pro bem, né? Do tipo, o Fernando Diniz ganhou, não sei o quê. Mas eu acho que pro mal é muito pior, porque é, você se recusa a pensar, né? Como você recusar o novo, a gente vê isso de várias formas na sociedade, porque é mais difícil você entender o novo, né? Quando surge uma nova tendência. Pô, vamos pegar aqui exemplo, internet, IA, novas formas de relacionamento, novas formas de trabalhar. A gente refuta, fala, não, na minha época é bom, isso que é novo não funciona, não sei o quê. E a ideia é nova, né? Então eu pensei que, de alguma forma, o Fernando Diniz pudesse trazer essas ideias novas e pudesse fazer o futebol brasileiro refletir, ainda que ele não fosse ganhar tanto. Eu acho que, em algum detalhe, acho que aconteceu. Acho que ninguém nunca falou do Dorival Júnior, do Cuca, do do Wagner Mancini, sei lá, de outros treinadores do Brasil, assim, cara, o treino dele é foda. Mas, pô, o cara pegava a gente aqui, chamava e falava assim, porra, não sei o que lá, o cara entendia muito do jogo, que nem você vê as pessoas falarem do Guardiola, você vê as pessoas falarem de outros treinadores lá, tops do mundo, né? Você não vê do Luiz Henrique, do Mourinho, né? Do cara falar assim, pô, irmão, o cara chegava e me passava, pô, o treino do cara era foda, o cara me fez mudar o pensamento do jogo, e não sei o que, não sei o que lá, aquela coisa que você vê que o jogador sentia tesão de ser treinado por esse cara. Luxemburgo, por exemplo, e aí depois eu vou chegar nisso, mas então assim, acho que talvez o cara aqui no Brasil que eu veja as pessoas falando nisso, talvez tenha sido o Tite, que eu acho que foi um ótimo treinador, foi o melhor treinador da seleção aí que eu vi, né? É, as duas Copas dele foram muito consistentes, o time chegou muito bem, né? Assim, acho que 2018 foi um pecado a gente não ter ganhado, em 2022 a gente também chegou muito bem, assim, né? A gente deu um mole ali e tinha totais condições de ganhar a Copa. Então, mas assim, né, você não vê aí, do Diniz eu ainda vejo, assim, né, a gente tem as entrevistas do Rafael Veiga falando do Diniz, a gente vê de outros jogadores falando de como ele resgatou, dos treinos dele, do jeito maluco dele, acho que ele passa do ponto muitas vezes, mas acho que é isso, né, tipo assim, despertar no outro, né, acho que quando a gente olha para os jogadores hoje também, a gente pensa quem vai ser técnico no futuro, é muito difícil vislumbrar, parece que eles estão seguindo um caminho relativamente mais fácil, que é o de ser comentarista, acho que comentarista hoje em dia é muito fácil, você tem muita opção, tem muito canal,
tem muito jogo passando, então você chega ali, fala qualquer abobrinha e tá de bom porque tu foi campeão no passado, porque tu foi um jogador pica, então você tem direito de fazer qualquer coisa, ainda que você não esteja acompanhando ou vendo o jogo de verdade. Entender o jogo, estudar o jogo, assim, quem tem feito isso no Brasil? E aí eu vou pegar aqui, né? Quando a gente fala do Guardiola, quando a gente fala do Cruyff, a gente vê os treinadores saindo do Cruyff, né? Claro que o expoente vai ser sempre o Guardiola. E a gente vê os treinadores sendo Guardiola, né? Você vê aí, por exemplo, o Xabi Alonso foi treinado pelo Guardiola. É, o Maresca, se não me engano, era assistente do Guardiola. O Arteta foi assistente do Guardiola. É, o Luiz Henrique vem da escola um pouco ali do Cruyff, né? Porque jogou no Barcelona, mas vem da escola do Barcelona. É, você vê o Fábregas, que fez uma campanha espetacular aí na Espanha, na Itália, com Como, ficou em quarto, se eu não me engano, ou terceiro, acho que quarto. É, vai para Champions, foi treinado pelo Guardiola. Então você vê que os caras treinados pelo Guardiola, seja ele o Maresca italiano, seja ele o Arteta que é espanhol, né, o Xabi Alonso que é espanhol, é, Fábricas que é espanhol, você vê que esses caras, o Company, por exemplo, que é uma influência do Guardiola, belga, então você vê os caras que passaram pela mão de Guardiola, eles têm ali um pouco daquilo, tipo assim, caralho, né? Esse cara aqui, porra, me fez entender o jogo, ele me despertou uma curiosidade pelo jogo. E no futebol brasileiro acho que a gente não tem, né? Eu vou pegar aqui, né? Eu falei todos esses nomes aí que foram treinadores ou que tentaram ser treinadores, que passaram pela seleção de 94 a 2010, né? Eu vou repetir aqui: Jorginho, Ricardo Rocha, Branco, Bebeto, Dunga, Leonardo Malzinho, Mazinho, Paulo Sérgio Miller, Júnior Baiano, Roberto Carlos, Doriva, Roque Júnior, Belete, Kleberson, Vampeta, Rogério Ceni, Juan, Cris e Júlio Batista. Ou seja, nenhum técnico de muito destaque. Acho que nenhum deles foi campeão brasileiro, né? Chegou a ser campeão brasileiro como técnico ou da Libertadores. O melhor aqui talvez seja o Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, tá certo? Ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020. Isso, ó. E aí eu vou pegar aqui simplesmente os da Argentina de 2002 e 2006, que foram treinados ali pelo Bielsa e pelo Peckerman, né? Aí a gente vai pegar o Pochettino, que é um técnico top, né? Foi Chelsea, foi PSG, foi Tottenham, PSG, não lembro agora se ele foi pro Chelsea, mas estava na seleção dos Estados Unidos. O Samuel está como auxiliar do Scaloni, o Samuel que terminou a carreira há pouco tempo. O Simeone é um técnico, né? Top ali da Europa, treinando o Atlético de Madrid há anos e anos. O Aimar, que já foi técnico, eu acho, mas está como auxiliar do, do tá como auxiliar do Scaloni na seleção e provavelmente em algum momento vai acabar assumindo e vai virar técnico. O Kili Gonzalez virou treinador, acho que ele está no Rosário Central, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, Kili Gonzalez. É, Kili Gonzalez, vamos ver. Kili Gonzalez está como treinador do Platense, né? Treinou o Rosário Central por 2 anos, depois foi para o União e agora está no Platense. Platense que acho que tinha feito uma boa campanha aí em alguma época. O Crespo, que veio treinar já no Brasil, e o Galhardo, né, do River Plate, foi campeão aí de tudo, que é um técnico sempre muito cobiçado pelo futebol brasileiro. Né? Então, olha quantos nomes que eu falei da seleção de 2002, que coincidentemente foram treinados pelo Bielsa, né? É, viraram técnico argentino. Porra, Pochettino, Simeone, Kili Gonzalez, Crespo e Galhardo, né? Acho que o Pochettino e o Simeone com sucesso internacional. O Kili Gonzalez, um técnico talvez mediano da Argentina. O Crespo como um técnico, né, bom, né? Vamos lá dizer, acho que o Crespo estaria no nível do Rogério Ceni, que talvez seja o nosso melhor técnico dessa idade. O Crespo ainda é uns 8 a 10 anos mais novo que o Rogério Ceni, se eu não me engano. Deixa eu ver a idade do Crespo. Ou não? Não, o Crespo tem 51. E o Galhardo, que é um técnico que eu acho que é melhor que todos esses técnicos brasileiros, né? Foi campeão da Libertadores, foi campeão com o River, é desejado aqui, pode ser que seja o próximo técnico da Argentina. E aí, se eu entrar na Argentina de 2006, você ainda tem o Coletini, que está como auxiliar no México, você tem o Heinz, que foi treinador na Argentina e está como auxiliar no Arsenal, você tem o Mascherano, que eu acho que é um técnico fraco, mas teve aí, né, comandou a Argentina Sub-20, está no Inter Miami por ser amigo do Messi, provavelmente. O Tevez foi técnico, acho que já está uns 4 anos como técnico. É, deixa eu ver aqui, né? Tevez, está como técnico do... Ele já comandou o Rosário Central, Independente, está no Talheres. É, o Scaloni, que é o técnico da seleção, campeão mundial. A gente tem o Gabriel Milito, né, que já comandou o Atlético Mineiro. A gente tem o Cufré, que eu confesso que não lembro desse jogador, mas vi que ele é técnico. O Lúcio Gonzalez chegou a ser técnico aqui, mas não é mais. E o Demichelis comandou o River e acho que está na Alemanha. Deixa eu ver.
De Michelis está no Leipzig, RB Leipzig. Então você olha a diferença de nível dos jogadores. E aí a gente pode entrar aqui no quesito de língua, né? Porque o português, ninguém fala português, e aí vou abordar em dois tópicos diferentes. Mas o De Michelis tá na Alemanha, ele não fala alemão, né? Ele é espanhol, ele é argentino, ele fala espanhol. O Pochettino está nos Estados Unidos, né? Mas trabalhou na Inglaterra e na França. O Simeone, tudo bem que tá na Espanha, né? O Heinz está na Inglaterra ali, o Mascherano tá nos Estados Unidos e o Milito veio para o Brasil. Então, assim, né? Acho que a língua é muito pouco a gente falar da língua por enquanto, né? Vou pegar aqui, vou botar, por exemplo, na Itália, a gente tem o Thiago Motta, por exemplo, que já fez um bom trabalho e curiosamente é um cara treinado pelo Guardiola, né? Também que fez ali um bom trabalho. Eu não lembro agora se é Genoa ou Bolonha, e chegou aí para a Juventus, um técnico aí que tem 3, 4 anos só. A gente tem os irmãos Inzaghi, tem o De Rossi também que comandou, tem o De Zerbi e tem o Gilardino, né? E o Nesta. Nesta que é um técnico que não comandou nenhum time grande, acho que o Gilardino também não. Deixa eu ver o Gilardino. Então a gente tem assim técnicos jovens italianos aí que foram jogadores e que passaram pela seleção ali por volta de 2006, quantos deles viraram técnicos? Eu entendo também que tem um pouco a facilidade. O Gilardino está no Pisa, ou estava. É, claro que você é um técnico italiano, você de repente vai já assumir um time, né? Você assume ali um Genoa, um Bolonha, que é um time, né, médio, pequeno, e você faz um bom trabalho, você consegue dar esse salto mais fácil do que você ser um técnico brasileiro. Mas, cara, quando eu repito aí que é a lista dos jogadores de técnico mesmo, que surgiram, foi o Jorginho, né? Que nunca foi uma unanimidade em lugar nenhum, é um cara que muito mais vai para salvar rebaixamento. O Rogério Ceni, que é um técnico bom, e o resto ainda tá para surgir, né? O Doriva ali também como um cara para salvar de rebaixamento. E falando aqui dos técnicos jovens do Brasil, né? Quais deles te levantam esperança ou te fazem pensar assim, caramba, é, o Brasil está em boas mãos, esse vai ser o próximo técnico da seleção, ele está surgindo, ele está criando casca. Acho que talvez seja o Felipe Luiz, né? Acho que a maioria aí já tem uns 5, 6 anos de carreira e não conseguiram. E aí, para entrar em outro tópico, para entrar no tópico não, mas a gente vê assim, né? Os argentinos todos influenciados pelo Bielsa, como eles né, por isso que eu falo assim, eu acho o Bielsa um treinador muito foda, né? Porque para mim acho que o treinador é mais do que você simplesmente ganhar, né? Acho que ganhar vai ficar numa questão ali. O Bielsa perdeu ali, por exemplo, a final pro São Paulo do Tele. Eu acho que o Tele, por exemplo, pelo que eu já ouvi falar, talvez tenha sido esse cara que despertou em alguns jogadores o desejo de ser técnico, né? Eu sempre vejo as pessoas falando muito bem do Tele Santana. É, mas não vivi, acho que a época do Tele Santana, para lembrar das coisas de fato. Mas todo mundo que você vê falar do Bielsa, né? Acho que vai ter aqueles caras que odeiam o Bielsa, como o Crespo, mas acho que todos eles falam bem do treinamento, do entendimento dele do jogo, da visão dele de jogo. Até o Guardiola, que não foi treinado pelo Bielsa, é, fala dele. Você vê as pessoas falando do Guardiola também como treinador, você vê essa coisa. Então, assim, quem desperta, né? Tipo assim, se a CBF não tem uma escola, uma academia, né? É, e aqui escola, falando de escola mesmo, assim, um curso bom que você ensine os treinadores tão bem a serem treinadores, e você não tem grandes influências aqui, grandes pensadores, da onde vai vir os técnicos brasileiros? Né? Tu vê que o Felipe Luiz já foi lá para fora, a gente pode sempre entrar nessa questão de, 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 de o técnico aqui não ter trabalho, não ter tempo de trabalho. É, o técnico aqui não tem trabalho, está sempre apagando incêndio, tudo bem, né? Aquele papinho. Mas assim, a maioria dos técnicos aqui, se você olha assim, você daria 3 anos para o Renato Gaúcho? Eu confesso que o Renato Gaúcho, o trabalho dele dura 4 meses, na minha visão. Ele chega, arruma o time, né, dá aquele ânimo de injeção, que a gente sabe que ele dá, controla o elenco, e para mim é isso, assim, acabou. Talvez no Grêmio ele consiga fazer um pouco mais, mas para mim é isso. Ele estava no Vasco agora, assim, eu sabia, né? Todo mundo sabia, acho que o Wagner Mancini é a mesma coisa, assim, acho que eles podem até obter um resultado de longo prazo, mas não acho que vai ter uma grande evolução futebolística ou qualquer coisa do tipo, assim, não é algo que me parece, né? Eu não vou jogar aqui todos os desses mais novos, mas, por exemplo, Jair Ventura. O Jair Ventura vai ser um cara que você vai ficar ali 3, 4 anos, né? Brigando com ele, assim, eu não tenho a impressão de que se você der um grande time para ele, ele vai te fazer alguma coisa. Ele vai ser esse cara que vai comandar times pequenos, medianos e vai passar ele no sufoco, muito na raça. Tem o mérito dele nisso, não vou desprestigiá-lo por causa disso, mas é o limite dele, né? A gente não está formando aqui grandes treinadores.
E aí essa questão que, né, que a gente sempre vai entrar, né, porque o argentino tem a barreira do idioma. Essa barreira do idioma é uma barreira que é muito fácil, né, de ser quebrada. Primeiro você pode estudar a língua, e aí eu também não vou entrar no mérito aqui da questão social, de educação do Brasil, mas a questão é, nenhum treinador brasileiro sente muita dificuldade quando tem que falar árabe ou chinês, na época que a China estava porrando de dinheiro. Quantos treinadores brasileiros foram para a China? Quantos treinadores brasileiros foram para a Arábia já? O Carille foi para a Arábia. É, sei lá, uma porrada de treinadores já foi para a Arábia. Então, assim, por que que eles podem ir para a Arábia que ninguém fala árabe, né? Aqui do Brasil ninguém fala árabe. E né, acho que o Cuca chegou aí para a Arábia ou para a China, o Dorival Júnior acho que não, mas acho que, cara, uma porrada de técnico já foi para lá. E nunca foi uma barreira, ninguém nunca olhou e falou assim, nossa, tem a barreira da língua para ir para a Arábia. O Zé Ricardo já foi, acho que o Barbieri, acho que esse pai já foi também, né? Já foi pro Japão, sei lá. Então, assim, a barreira do idioma vai até onde, né? Até o cara encher o dinheiro, né? A questão do cara se arriscar, o cara saber que o cara tá aqui num Vasco, ou num Flamengo, ou num Corinthians, e vem uma proposta da Arábia oferecendo rios de dinheiro, a barreira do idioma some. Muito fácil, né? É, então, acho que tem um pouco de acomodação dos técnicos brasileiros aqui, eles vão sempre rodando os mesmos times, tem nessa questão deles também serem demitidos é uma coisa ruim e boa também, né? Porque o cara, vamos supor, assina um contrato de 2 anos com o Vasco. Aí eu começo em janeiro. Em abril eu tô demitido. Aí eu tenho dinheiro para receber do Vasco, porque tem 1 ano e meio de contrato ainda para cobrir, né? Aí eu assino um mês depois com o Goiás. Aí eu tô recebendo do Goiás e do Vasco, né? Porque tem a multa do Vasco, tudo bem, que a gente pode aqui, o time não paga, mas tem ali o dinheiro para receber. E aí depois de 6 meses, né, eu vou bem no Goiás, acaba a temporada, não sei o que, buf. Aí eu vou pro Atlético Mineiro, porque eu fui bem no Goiás. E aí eu tô recebendo CEPA, né, ainda do Vasco, então tô recebendo dinheiro o tempo todo, assim, uma certa acomodação. E aí, entrando em outro tema, né, a gente vê, onde que a gente não tem barreira do idioma? Portugal, pô. Portugal, todo mundo fala português. Por que que a gente não tem na história técnicos brasileiros em Portugal? A gente teve o Filipão na seleção portuguesa, depois o Filipão foi para o Chelsea e a gente teve o Luxemburgo no Real Madrid, né? A passagem do Luxemburgo é muito curta no Real Madrid, eu acho que não dura nem uma temporada e acho que a do Filipão no Chelsea também não. A do Filipão no Chelsea muitos falam do idioma, né? Que foi uma barreira. A do Luxemburgo, né? Alguns falam que foi sabotado, não sei o quê, mas independente disso, assim, por que que na nossa história a gente só teve isso de técnico sendo desejado? Porque, assim, o Filipão foi para o Chelsea, ele não foi bem, por que que ele não assumiu depois um Benfica, um Porto, por que que ele não assumiu uma Inter, um Sevilha da vida que fosse, descer um pouco o patamar, talvez não vá para um time de primeiro escalão, vá para um segundo escalão. O Luxemburgo mesmo, não deu certo no Real Madrid, não poderia de repente ter tentado assumir uma Lazio, um Napoli da vida. O Napoli na época estava mal, mas foda-se. Entenderam o que eu quis dizer, né? Um Lyon da vida. Então ele sempre encontra um refúgio muito fácil no futebol brasileiro, né? Sempre as mesmas cartas, né? Todo mundo sabe quais são os técnicos que vão assumir. Agora isso está mudando um pouco com a chegada de técnicos estrangeiros. E aí essa barreira novamente some, né? Porque a gente pega muito técnico que fala espanhol, a gente tem uma facilidade muito grande de pegar técnico argentino. E a gente viu, né, muito técnico argentino passando por aqui, né? A gente, técnico principalmente argentino e técnico português, né? A gente vai ter aí o Sampaoli, o Cudê, Crespo, Zubeldia, Vojvoda, Ramon Dias, Gabriel Milito, teve o Martim Anselmi aí rapidamente pelo Botafogo, né? O uruguaio tem o Pesolano, teve o Aguirre, teve o Osório, que era colombiano, teve o Dudamel no Atlético Mineiro, que era venezuelano. Então a gente vê assim, né? A gente pegando muito técnico de fora, sem contar os portugueses aí que dominaram, né? Por que que vem tanto técnico português para cá e a gente não manda nenhum técnico brasileiro para lá? Por que que né, vamos pensar que o Fernando Diniz não é desejado pelo Benfica? Aí você fala, pô, mas o Diniz está muito abaixo do Benfica. Mas por que que o Vitória de Guimarães não pega o Benfica? Ou o Braga não pega o Diniz? Ou o Rogério Ceni? Né, por que que esses caras não se aventuram e falam assim, caralho, né, da mesma forma que o Rogério Ceni para chegar no Bahia agora, para chegar no São Paulo, para chegar no Flamengo, ele foi no Fortaleza, ele foi no, no né, passou por times um pouco em menores condições competitivas, né, vamos dizer assim, né, com menos competição, é, e a gente traz qualquer técnico merda lá de fora, né? O Vasco trouxe o Sapinto, o Botafogo trouxe o Renato Paiva do nada, que eu nem sei se é bom, o cara ficou tão pouco, o Antônio Oliveira veio para treinar aqui. Então por que que um técnico top daqui, né, vamos pensar que o Fernando Seabra, por exemplo, o Rogério Ceni, o Diniz, eles não são cobiçados por times lá de fora. A gente viu, por exemplo, o Cudê
fazer um trabalho aqui bom no Inter, mas nada demais, e ele foi contratado pelo Celta de Vigo. Tudo bem que ele jogou lá. Assim, o cara foi lá e tentou a vida no Celta de Vigo, deu errado, voltou também para cá, mas, assim, acho que também tem a questão do empresário, o empresário oferece, né, o Jorge Jesus veio parar no Flamengo com um empresário oferecendo, se eu não me engano, nenhum treinador brasileiro quer ser oferecido lá para fora, né, a gente tem muito tesão para ir para a Arábia, teve tesão para ir para a China, já vimos brasileiros indo para o Japão, e a gente não vê o treinador brasileiro sendo cobiçado por times de fora e nem ele desejar, porque o Rogério Ceni poderia chegar e falar assim, cara, beleza, treinei o Flamengo, treinei, acho que o Rogério Ceni tem dinheiro suficiente, acho que se o futebol é uma ambição dele, ele poderia tentar falar, pô, eu quero treinar agora o Braga, né? Pega aí, sei lá, o Sport, não sei quem terminou aí o Campeonato Português em terceiro, quarto, que não seja os times grandes, mas deixa eu ver aqui. Né, o Braga ficou em quarto, o Famalicão ficou em quinto, o Gil Vicente em sexto. Entendo que são times um pouco merdas, mas será que se você fizer um bom trabalho no Braga, né, o Jorge Jesus comandou o Braga, acho que o Arthur Jorge comandou o Braga, acho que o Abel Ferreira comandou o Braga. Em algum momento, se você faz um bom trabalho no Braga, você se testa, você vê, você não tem esse desejo, é, né, você não vai sair, dificilmente você vai sair daqui para o Real Madrid, é, você vai sair daqui pro Manchester City. Então, se você não, se nenhum técnico brasileiro é incentivado ou se arrisca a fazer isso, acho que não, a gente vai morrer sim, né? Com esses treinadores. Nossos treinadores estão sendo engolidos pelos treinadores fora. E você pode falar de Portugal, de Espanha, que são talvez idiomas um pouco mais próximos, de repente jogadores que jogaram na Itália e falam italiano, a gente tem uma identificação um pouco maior de jogadores brasileiros que jogaram na Itália com o país, de falar a língua. Nenhum brasileiro tá para lá, né? Tipo, tá indo para lá. E aí, indo um pouco mais próximo, até porque a gente nunca ouviu falar de treinador brasileiro comandando times da América do Sul. Acho que a gente teve o Paulo Autuori com o Sporting Cristal, alguma coisa assim. A gente teve agora o Thiago Nunes também, acho que no Peru, não me lembro agora. O Paulo Autuori acho que comandou. O Paulo Autuori talvez seja o maior brasileiro aí que perambulou pelo mundo. Ele comandou Benfica, comandou acho que outro time da Europa, comandou Japão, comandou Arábia, comandou Brasil, comandou Argentina. Ele comandou uma parte de gente aí, mas assim, por que que o River Plate perdeu o Galhardo agora e ninguém cogita que o River Plate não cogita pegar o Renato Gaúcho, por exemplo? Um técnico que está aí na primeira divisão do Brasil há anos, né? Que, que em tese faz bons trabalhos, falam que é um grande técnico. Por que o River Plate não cogita isso? O Boca Juniors, o Racing, o Lanús, sei lá, qualquer time. Por que, que os times de lá não cogitam? Assim, a gente vê o Cuiabá pegando um técnico português, a gente vê times. O Atlético Paranaense pegou o Lúcio Gonzalez, assim, tudo bem que ele tinha identificação com o clube, mas a gente vê times, né, que não estão da primeira prateleira, não tem aquele apelo, né, tipo assim, o Flamengo tá vindo disputar um título, o Flamengo pegou um técnico argentino, o técnico argentino vai vir porque ele vai brigar pela Libertadores. Não, times que não estão brigando por nada, você vê o Vasco pegou agora o Pedro Manuel, que é português, pegou o Sapinto, que é português, e o Vasco, qual é o apelo que o Vasco tem hoje, assim, honestamente, né, eu posso falar porque eu sou vascaíno, mas assim, quem olha pro Vasco fala, nossa, grande oportunidade. É, a gente vai ver aí o Botafogo pegou o Martim Anselmo, que veio de Portugal, mas é argentino, se eu não me engano. O Fluminense pegou o Zubeldia, a gente pega o Crespo, a gente pega aí vários treinadores, né, da América do Sul. Por exemplo, o Galo, quando pegou o Dudamel, pegamos o Sampaoli, pegamos o Cudê, o Vojvoda, Ramon Dias. Por que que nenhum time, assim, né, não é meio bizarro isso, que o Penharol, o Nacional, a LDU, acho que o Thiago Nunes estava na LDU, né? Nenhum deles queira um treinador brasileiro, assim, a gente está tão mal assim. A gente tem o Jardine no México, que fez um bom trabalho lá, acho que ele ganhou alguns títulos e tal. Né? Ele talvez seja um cara mais corajoso, que fez ali o trabalho dele nas categorias de base. Talvez fosse o sucessor ali, de repente ele foi tirado para merda, né, para a entrada do Ramon. Mas é isso, assim, quem está pensando no futebol brasileiro? Quais são as influências que a gente tem? O que a gente quer como futuro, assim? Porque beleza, vamos supor que o Ancelotti fique os 4 anos. E depois do Ancelotti vem quem? Quem tem aí para surgir de treinador? Vai ser o Felipe Luiz, com certeza. Particularmente adorei que o Felipe Luiz foi logo para fora. Acho que ele fica mais 2, 3 anos aqui. Ele, ele perde, assim, né? Porque ele vai começar a fazer trabalhos provavelmente medianos, né? Acho que se ele não comanda o Flamengo, ele também não vai conseguir se destacar em nenhum grande clube. Não acredito que hoje ele tenha a bagagem e o entendimento de, tipo, pegar um Fluminense, desconsiderando aqui a questão da rivalidade, mas pegar um time que não seja favorito e levar até o título. Não acho que ele tenha esse poder ainda. Mas ele parece ser bom, né? Ele comandou ali o Flamengo, tem sempre essa questão que trabalhou, comandou um time que ele já conhecia, com jogadores que ele já conhecia, num ambiente que ele já conhecia, e que, de qualquer forma, era o melhor time do país.
É, então, tem esse porém, a gente não sabe o quão bom ele é, o quão ruim ele é, quanto que ele não teve tempo de trabalhar, quanto ele poderia fazer esse time evoluir. A demissão dele podem achar precipitado ou não, mas assim, a gente ainda não sabe, né? A gente tem a esperança nele, pelo jeito que ele fala do jogo, né? Acho que tem muita a questão ali também né, de certa forma, media training, mas da característica dele, ele fala de um jeito calmo, ele explica o jogo, ele fala com certo ar de entendimento e acredito que ele entenda mesmo. E aí que tá, um cara que foi muito impactado aí pelo Simeone, né? Será que o Simeone não é um cara que dá tesão nesse entendimento do jogo? É, e a partir do Simeone surjam novos treinadores. A gente vê, por exemplo, aí para pegar uma coisa parecida com o Brasil, é, Inglaterra e França, assim, quais são os treinadores franceses, né? Teve o Zidane, tem o Deschamps na seleção, a gente teve o Blanc. Posso tentar ver aqui, eu vou pegar aqui uma lista de treinadores é, franceses, né, que eu falei. É, tem aqui Zidane, Deschamps, o Christopher Gautier, Frank Reis. Frank Reis eu já sei, já não sei quem é. Tipo assim, deixa eu ver quem é Frank Reis. Reis. O treinador do Rennes, não sei quem é. Então talvez a França esteja, né, acho que o outro treinador francês que eu conheço é aquele, tem esse, Christophe Gauthier, aquele, acho que treinou o PSG não lembro se foi como interino, aí tem um tal de, aí tem o Vieira, né, tem um tal de Bruno Genesio, que eu não sei se é francês mesmo, o Thierry Henry chegou a tentar ser técnico, parece que o Sagnol tentou também, não sei onde é que ele tá, deixa eu ver, Willy Sagnol. William Sagnol, do Geórgia, da seleção da Geórgia. Então, assim, também não conheço outros treinadores franceses, né? É, enquanto isso, se eu for falar aqui os argentinos, o Scaloni era da seleção, o Simeone do Atlético de Madrid, o Pochettino era dos Estados Unidos, foi grande time, Bielsa, Galhardo, Becachete, que estava na seleção do Equador, Néstor Lorenzo é o da Colômbia, Gustavo Alfaro é o do Paraguai, De Michelis está no Leipzig, o Crespo está aqui, né? O Berizzo eu não sei onde está, aí tem o Gabriel Milito, Mascherano, Martim Anselmi, né? Tu vê, o Martim Anselmi ele é argentino, mas ele comandou o Porto, ele tem 41 anos, como é que ele comandou o Porto? É, né? É tipo assim, é estranho, porque nenhum brasileiro comandou o Porto. Por que, que um argentino, né? Cadê a barreira da língua nessas horas? Mas é muito fácil, né? E eu acho que isso pesa muito, né? A gente tá vendo isso agora. O Anselmo comandou União La Calera, Independente Del Valle, Cruz Azul do México e o Porto, né? Uma carreira um pouco aleatória, mas tu vê, isso talvez possa ser o caminho do Jardim, né? Acho que o Jardim é uma das minhas principais esperanças aí, acho que ele é jovem ainda, não sei para onde ele vai. Ele tem 46 anos, acho que eu lembro dele na seleção de base, eu gostava muito do trabalho dele na seleção de base, né? Ele foi um cara que fez carreira, né? É meio que aquele técnico de carreira, parece que ele foi pro Shabab Al Ahly, então esquece. Então, né, a gente vê aqui Roger Miron, Miguel Ángel Russo, Miguel, que não trabalha mais, eu acho, Ricardo Gareca. Então a gente vê muito treinador argentino. Alemão a gente vai ver o Klopp, o Tuchel, o Nagelsmann, o Flick, o Oliver Glasner, que é esse que saiu agora do Crystal Palace, não lembro agora se saiu, o Sebastian Hoeneß. Então a gente vê aí também alguns treinadores que são ali um pouco da escola, né? Vou pegar aqui também os espanhóis, não vou precisar falar, né? Que acho que é mais do que, se a gente for pegar os italianos, a gente tem o Ancelotti com 67, o Inzaghi com 50, o Conte com 57, o Gasperini mais velho com 68, o De Zerbi com 47, Allegri com 59, Spalletti com 67, o Pioli com 61, o Ranieri mais velho também, já acho que já parou, o Sarri, que surgiu tarde, com 67, aí já tem Thiago Motta com 44, o Fábio Grosso com 48, o De Rossi com 43, e aqueles outros que eu falei, né? O Felipe Zague, que ainda não decolou, com 53. E tem o Maresca também, que eu não sei quantos anos tem, deixa eu ver. O Maresca tem 46. Então você vê aí treinadores surgindo, né? Da português a gente tem Rubem Amorim, José Mourinho, Nuno Espírito Santo, Sérgio Conceição, Abel Ferreira, Marco Silva, Paulo Fonseca, Leonardo Jardim, Vitor Pereira, né, Arthur Jorge, Renato Paiva. Então você vê, cara, muito treinador aí. E parece que a barreira da língua só existe para o treinador brasileiro, né? Então acho que isso é muito falso. Eu acho que. E essa questão da identidade do treinador, acho que é algo que pesa muito, assim. Talvez mais até do que jogador, né? Não sei, mas tipo assim, quando eu falo assim, jogador espanhol, você imagina um meio-campista, passe. Ah, caralho, contratamos um colombiano.
Já imagina, porra, um colombiano rápido, drible, pontinha, não sei o que, não sei o que lá. Pô, contratei um atacante uruguaio. Tu já imagina um cara grandão, trombador, não sei o quê. Contratei um. Né, você imagina assim o estilo de jogador? Contratei um lateral italiano. Você sabe que ele vai ser um lateral quase zagueiro. Contratei um meio-campista português. Tu imagina um cara também bom de passe, que consegue carregar a bola. E você vê que para treinador é a mesma coisa, um treinador espanhol, você sabe, você pensa alguma coisa, um treinador argentino, você pensa, um treinador italiano, um treinador alemão, é, inglês, francês e brasileiro você não tem. Você não vê treinador francês, acho que em lugar nenhum, você não vê treinador inglês nem na Inglaterra, e treinador brasileiro também não. Então, assim, é difícil você pensar quem pensa o jogo aqui, quais são os influenciadores da bola aqui. A gente vê que hoje, cada vez mais, acho que aí também tem um papel da imprensa e da torcida, que é quem pensa o jogo aqui e quem aceita discutir o jogo. É muito difícil hoje, você vai ter cada vez mais veículos, influenciadores de futebol e páginas falando de futebol, mas acho que, claro, tudo está aumentando com a internet, mas cada vez mais parece que a recusa ao debate, aquela discussão que sempre fica no ramo da internet, tipo aquela coisa quando o Brasil ganhou do Japão, por isso que o Ancelotti tem 5 Champions e eu sou padeiro. É, Tá, ele pode ter ganhado 5 Champions, pode ter errado também, né? Tipo assim, não é tudo tão preto no branco. Se ele fosse perfeito, ele teria ganhado 25 Champions. Ele é treinador há quase 30 anos. É, então, é sempre muito aquela coisa. Vou ter que falar isso, mas tipo assim, acabou a Copa agora e começaram a falar: pô, e se o Pedro tivesse ido para a Copa? Cara, o Pedro foi em 2022, não deu nada. Ele entregou a bola do gol. Ele foi uma merda naquele jogo. É, então, o debate fica sempre muito raso. A gente vê a maioria dos jogadores indo mais para esse lado do comentarista, né? Tem muito espaço hoje para comentarista, para as pessoas. Tem muitos que nem são comentaristas oficiais, mas que estão sempre dando entrevista e comentando. É, então, falta esse grande cérebro ao futebol brasileiro. E esse cara não precisa ser vencedor, a gente não precisa queimá-lo. Como eu disse, o Bielsa, aqui, aqui na América do Sul, né? Quantos técnicos argentinos ele formou? E acho que ele pode ter a gente pode começar a ver em breve um, um, um respingo disso no Chile, porque ele comandou o Chile, depois veio o Sampaoli. Então pode ser que aquela geração de ouro do Chile de repente possa vislumbrar é, é, né, ser treinador e ser bom treinador. Acho que no Chile o único grande treinador que eu me lembro é o Pellegrini, que também foi um que quebrou a barreira, né, e fez carreira na Europa. Né, você vê que nos últimos, nesse século a gente teve o Filipão 1 ano no Chelsea e o Luxemburgo 1 ano no Real Madrid, e o Pellegrini fez carreira aí em Real Madrid, Manchester City, Betis, se eu não me engano, acho que ele chegou a ser do Málaga também, naquela ótima campanha do Málaga. Então, teve o Diego Alonso também do Uruguai, lá na Europa. E aí fica muito nessa questão. Acho que o Bielsa também rodou muitos times, teve aquela passagem, né, passagem pelo Lazio, mas teve no Olympique de Marselha, teve no Atlético de Bilbao, teve no Leeds. E o Bielsa não é um cara que parece falar inglês. Então acho que falta isso, o despertar do jogo. Acho que pouquíssimos jogadores aqui no Brasil começam no futebol também. Acho que pode ter algo cultural do entendimento do jogo. Acho que nesse caso, nesse sentido, a principal diferença que me vem à cabeça seja em relação à Alemanha, porque eu vejo os jogadores alemães muito focados no futebol como uma diversão, mas também um trabalho, né? Assim, eles se aposentam com idades sem acabar para o futebol, né? A gente vê muitos jogadores brasileiros indo jogando e jogando e jogando, né? Vamos supor, quem lembra da aposentadoria do Ronaldinho Gaúcho? Né? O Ronaldinho praticamente sumiu no futebol. Não lembro se teve uma despedida para ele. E a despedida dele, né? E ele foi ali Flamengo, mal já. Aí ele teve uma sobrevida no Galo. Ele foi pro Fluminense. Aí depois ele foi para aquele Querétaro. Eu nem sei se ele joga mais. Assim, qual foi a despedida do Ronaldinho Gaúcho do futebol? Ninguém lembra. É, o Ronaldo veio pro Corinthians ali já gordo, claro que pô, o Ronaldo joga pra caralho, mas você vê o Neymar também definhando, né? Acho que nenhum jogador alemão, por exemplo, estaria passando. Claro que nenhum alemão jogou tanto quanto o Neymar, mas estaria passando por isso que o Neymar passou. É, de ter um plano de carreira melhor, de gostar do jogo, de ser incentivado nesse sentido. Acho que os espanhóis também, principalmente. A gente olha para a seleção espanhola de 2014, 10, e a gente fala assim, caralho, todo mundo vai ser técnico, né? Porque parecia que todo mundo entendia muito do jogo. Acho que aqui no Brasil a gente tem, claro, que é a questão social, né? Aqui eu vou dar uma cagadinha de regra, mas acho que o futebol hoje aqui é muito uma diversão, um hobby, e também uma forma de ascensão social, né? Uma forma de você ter dinheiro, ter poder de alguma forma, e um escape ali daquela vida dura que muitos jovens, muitas crianças têm. Então não é necessariamente um amor, é um amor pelo futebol, claro,
mas talvez um desejo maior de ter a vida de jogador do que de fato um amor pelo jogo, pelo entendimento do jogo, tipo assim, caralho, eu amo esse jogo, eu quero entender ele cada vez mais, eu quero ser cada vez melhor nisso. Não, parece mais tipo assim, cara, eu quero ter a vida de jogador, eu quero tá com dinheiro, eu quero estar viajando, eu quero ter carros de luxo, relógios de luxo, eu quero andar com mulheres bonitas, né? Eh, então acho que tem um pouco mais disso aqui do que em outros lugares. E acho que isso meio que se transforma na, na- isso se reflete um pouco na vida depois do técnico, né? Porque ele entra ali sempre querendo, como um meio de ascensão social. Claro que ele ama jogar futebol, futebol é divertido, é a vida dele, mas sem tanto essa visão de tipo assim, caralho, mano. Né? Eu não sei se estou sendo claro, mas tipo assim, eu amo esse jogo, pô, eu quero entender mais, eu quero ser treinador depois. É, e acho que isso você precisa, de repente, que algum técnico desperte isso em você. Acho que isso vem de uma escadinha, né? Como o Cruyff foi com o Guardiola, como o Guardiola foi com o Xabi, com, com o Fábregas, com Arteta, com o Maresca, com o Mourinho, né? Por exemplo, trabalhou um tempo como auxiliar no Barcelona, não com o Guardiola, né? Mas lá na época do Roy Robson. É, então acho que tem isso, né? O Bielsa é um cara que saiu tanta gente do Bielsa, né? Isso não pode ser coincidência, ter tantos jogadores ali de 2002 a 2006 da Argentina que viraram técnico. É, você ter treinadores portugueses jovens, você ter essa escola alemã surgindo cada vez com mais a cara de Alemanha, isso tenderia a ser mais global. É, né, a partir ali teve a Lei Bosman que deixou o futebol mais global. Isso deveria ser um pouco mais global. Por exemplo, se a gente fosse pensar aqui, se eu falasse, algum jogador dos últimos 20 anos que seria técnico, a gente pega o Filipe Luís, que treinou por muito tempo com o Simeone, e na Espanha, que eu acho que é um lugar que provavelmente se debate muito o jogo, não posso falar isso mas pela quantidade de gente, né, de técnicos bons que tem lá, e do estilo de jogo dele, o apreço que eles têm, provavelmente é um lugar onde se fala muito de jogo, então isso pode ter despertado no Filipe Luís também algo mais. Mas outro que quando a gente pensa como técnico, o que a gente pensaria com certeza talvez fosse o Fernandinho, que é treinado pelo Guardiola. É, né? Acho que a influência, você vê como eles falam dos técnicos. E essa era a minha esperança com o Diniz, particularmente. Eu nunca esperei particularmente que o Diniz fosse se tornar um grande técnico de ponta, mas eu acho que a gente sofre muito com isso. Hoje a gente está vendo uma invasão de técnicos estrangeiros no Brasil, o que vai deixar os técnicos brasileiros ainda mais sob pressão, e agora eles muitas vezes não estão nem pegando os times de ponta, né? A gente vê que se o time tem dinheiro, ele vai pegar um técnico um pouco melhor que os brasileiros lá de fora, né? A gente vê o Arthur Jorge, que nunca teve destaque em Portugal, Abel Ferreira, que nunca teve destaque em Portugal. Posso estar falando merda, acho que o Arthur Jorge ele só treinou o Benfica, não foi? E não ganhou tanta coisa assim, ou ganhou? Não lembro agora. Ele treina o Braga, nem treina o Benfica, né? Deixa eu ver aqui os títulos dele, né? Ele ganhou a taça da Liga com o Braga, ou seja, não é um grande treinador português. O Jorge Jesus era um bom treinador português, é um treinador de nome que veio do Flamengo. Abel Ferreira não, Abel Ferreira acho que também não ganhou nada em Portugal, acho que os primeiros títulos dele vieram com o Palmeiras. Então, assim, você pega um treinador para lá de né, mediano, assim, para o nível dos treinadores portugueses, e o cara vem aqui e deita, né? Acho que o Vitor Pereira chegou na final contra o Corinthians, a gente vê lá ele comandando times de baixo escalão. É, na Premier League, né? Tipo, times que vão disputar a segunda metade, mas faz parte da carreira. O cara é novo, o cara tá começando agora, o cara tá conhecendo. E aí, claro, aí eu concordo, vai ter a questão da língua, tem a questão da língua, mas você ficando aqui, você não vai quebrar isso nunca. Pode ser que eu não posso cobrar deles, eles quererem, né, ter essa ambição de ir lá para fora, ter essa ambição de ser um técnico de ponta, eu não posso cobrar deles. Mas ninguém querer é muita coincidência, né? Tô vendo aqui o Vitor Pereira já treinou coisa pra caralho. Ele foi do Porto ao Alho, Olympiacos, Fenerbahçe, o Munique TSV, né? O 1860, que é o rival do Bayern, rival. Fenerbahçe, Corinthians, Flamengo, Al-Shabaab, Wolverhampton e agora Nottingham Forest. Então é assim, né? A gente sabe que técnico é uma coisa também muito de momento. Você faz às vezes um bom trabalho e você consegue dar o salto. Né? Você faz um bom trabalho ali no time por 1 ano e meio, 2 anos, você dá um salto. O Rubem Amorim saiu do Sporting pro, pro Manchester United, por exemplo. Porra, é um salto gigantesco. Assim, o Sporting é terceiro prateleira, né? Ele não é nem o primeiro nem o segundo de Portugal, ele é o terceiro. E ele conseguiu sair dali para o Manchester United. E é assim que tá, né? E qual treinador brasileiro que se sente incentivado a fazer isso, a buscar um pouco mais? Então, acho que são vários problemas. Assim, acho que a CBF tem uma escola muito ruim de treinador. Até pouco tempo atrás, a gente nem tinha, acho que a escola de treinador, não tinha certificação. Não sei nem se ela já é reconhecida pela UEFA. É,
que era uma coisa que pressionava muito. Então, hoje em dia, os treinadores brasileiros estão sendo esmagados aqui por treinadores estrangeiros, porque os treinadores estrangeiros estão assumindo cargos em times que são mais competitivos, geralmente. A gente vai pegar o Fluminense, que o Fluminense que está com o Zubeldia, a gente vai pegar o Fluminense que tem brigado lá em cima, né, se não pelo título, mas tem chegado aí em lugares distantes. Ano passado ficou no G6. O Cruzeiro está com o Arthur Jorge, que é um time que tem investido bastante, tem sido um time bom. O Grêmio, que já não é nada demais, pegou o Luiz Castro, né, então o cara, em vez de pegar um Rogério Ceni, pegar um Carpini, um Leão Condé, um André Jardine, seja lá quem for, o cara prefere pegar o Luiz Castro, pega o Arthur Jorge, pega o Renato Paiva, pega o Leonardo Jardim, pega o Abel Ferreira, o Vojvoda, que é argentino. O Vasco tá com o Pedro Emanuel. Quem é Pedro Emanuel? E aqui nem é uma revolta de torcedor, mas tipo assim, você meio que foi buscar o Léo Condé, sei lá, é, ou sei lá, o Jorginho de Portugal, assim, um técnico que não é nada na vida, assim, mas só por ele ser português. Enquanto o Brasil não quebrar essa barreira, e quem tem que quebrar essa barreira? Ou é algum técnico brasileiro maluco, pode ser o Felipe Luiz, e que dele venham outros, ou a CBF começa a criar de fato técnicos, né? Técnicos que quebram essa barreira aos poucos, que comandem times na Argentina, que comandem técnicos no Uruguai, que comandem uma seleção fora do Brasil e vá bem, como o Filipão foi em 2004 e 2006 com Portugal. Se o André Jardine vai para um Portugal, vai para um Mallorca, sei lá, para um Celta de Vigo na Espanha, tenta quebrar. E aí, né, acho que sem o Ancelotti a gente vai ficar a ver navios, né? A gente vai ficar mais uma vez nessa loucura, com uma restrição muito grande de treinadores, porque os treinadores de grandes clubes, os treinadores de clube, normalmente eles querem ficar em grandes clubes, eles querem ficar na Europa, eles querem, né, os europeus querem ficar na Europa, principalmente, querem jogar Champions League, querem ficar ali no dia a dia. Talvez treinadores mais velhos estejam mais consolidados, né, estejam mais abertos a comandar a seleção, porque eles já vão ter portas abertas. Por exemplo, o Rubem Amorim, se ele está agora do Manchester United, ele vai para uma seleção e fica 4 anos numa seleção, talvez ele dê um passo atrás na carreira de clubes, né? Algo que o Ancelotti não necessariamente vai fazer, porque ele é um cara extremamente consolidado, como o Mourinho não faria, como o Guardiola não faria, porque já são treinadores muito bons. Então, seria muito difícil. E aí, voltando à questão da identidade, a gente vê que o Japão, por exemplo, é uma seleção que tem evoluído muito, é uma seleção que joga praticamente com treinador, acho que sempre com treinador japonês, nos últimos anos, e tem evoluído. A Argentina com treinadores argentinos, a América do Sul com treinadores argentinos, né, meio que fazendo um conjunto né, claro que se adaptando à seleção de cada um, mas um conjunto ali de seleções sul-americanas, cada um a seu estilo. O Paraguai é retranqueiro, a Colômbia é intensidade pura e correria, o Equador também intensidade pura e correria, a Argentina um pouco mais de troca de passes, posse de bola, jogo de meio campo, jogo centralizado. O Uruguai é uma bagunça só, também nem vou entrar no detalhe do Uruguai, porque foi muito mal, mas é um jogo um pouco mais defensivo, também de contra-ataque nos últimos anos, quando era o Oscar Tabares. E aí, hoje o que eu vejo de treinador bom para o Brasil, para mim seria um treinador espanhol um pouco mais ofensivo, como, como Luiz Henrique, por exemplo. Treinadores argentinos, que acho que seriam impensáveis aqui, né? Acho que a gente pega um Scaloni, pega um Galhardo, qualquer treinador assim, o próprio Pochettino, que fez, acho que um bom trabalho nos Estados Unidos com um time ali que não é nada demais. Acho que esse time teria tudo para render muito bem, mas a gente não tem a menor possibilidade de pegar um treinador argentino. E aí, um outro estilo que eu vejo que encaixa muito mais com o Brasil é, é o estilo de alguns treinadores ali africanos, né? Eu não vou lembrar agora o nome dele, mas, por exemplo, o treinador, o Pape Thiaw, ele fez um bom trabalho no Senegal. Aquele estilo de jogo que a gente viu do Senegal é um estilo muito mais parecido com o que a gente imagina do Brasil, na minha visão. Né? Um estilo muito mais agradável do que a gente viu com o Ancelotti, que é da escola italiana, que é um jogo mais reativo, né? Que a gente diz muito que ele se adapta. Se ele é um cara que se adapta, é um cara que não tem uma ideia firme de jogo, é um cara pragmático, que está ali para vencer, ele nada mais é, de repente, do que um Rogério Ceni na Europa, ou um Dorival Júnior da Europa. Acho que o Dorival Júnior não é um cara que chega e bota seu estilo de jogo, assim. E, claro, cara, o técnico tem seu jeito, né? Tem técnico que vai ter seu estilo de jogo e vai ser um pouco mais fiel a ele, vai ser técnico que vai ser um pouco mais se adaptar ao elenco. Então, acho que o Ancelotti estaria ali mais numa vibe de Dorival. Então, como é que ele vai comandar a base do Brasil? Vai ter interferência na base, vai projetar algo da base do Brasil? É, se ele não tem estilo de jogo, né? Acho que
a questão deveria ser o contrário, né? O Brasil tem um diretor técnico, alguém, vamos supor, pega o Leonardo, pega o Felipe Luiz, sei lá, pega alguém para ser diretor técnico e fala, nosso estilo de jogo a partir de agora nas seleções é assim, como acho que fazem na França, como fazem na Espanha, e falar, é assim, e a gente vai buscar o treinador da principal baseado nisso aqui. Não precisa ser rigorosamente 100% igual isso aqui, mas que seja 80%, 70% e que ele se adapte ali nas pequenas coisas. Mas a gente vai formar jogadores sempre nesse estilo, porque a gente vai jogar nesse estilo. Esse vai ser o estilo do jogador brasileiro. Quando pensar em jogador brasileiro, eles vão pensar assim. É, então, acho que tem um pouco isso. A gente jamais estaria aberto para treinadores africanos. Costa do Marfim fez uma boa Copa. Também não vou lembrar agora o nome dele. É, o MS Faye. É, é, mas eu não lembro agora. Acho que o Marrocos também fez. Não, o Marrocos dominou a gente completamente no meio campo. Então a gente vai ver, de repente, treinadores africanos que se encaixam muito mais no que a gente pensa de futebol do que treinadores italianos. É, só que acho que no Brasil o preconceito seria enorme, né? Imagina, se a gente já fala isso, que a gente está copiando lá de fora e que a gente que ensinava e agora a gente está tendo que aprender, mas se a gente pega treinador africano que nunca foi campeão, nunca jogou final, o preconceito, o alarde que seria a pressão é, de botar um treinador assim, né, na seleção brasileira. Cara, eu não lembro agora, mas tinha um treinador que eu gostava muito. Gostava não, né? Porque eu também não acompanhava tão de perto. Mas que eu lembro de gostar. Eu não lembro se era o de Camarões, que ficou fora da fase de grupos, mas Camarões. Deixa eu ver, treinador Senegal 2022. Quem era? Se era o mesmo? Aliou Cissé, eu lembro que eu gostava dele no Senegal. Mas tinha um outro. Que jogava um futebol muito mais parecido, assim, muito mais agradável. Mas a CBF porra, não vou nem entrar no mérito assim do que eu acho da CBF. Mas. É, não vou lembrar agora qual era o outro que eu tinha que eu gostava. Mas então a gente vê que o Ancelotti, na minha visão, foi a pior opção que a gente pôde ter pegado, assim. É, acho que dificilmente a gente veria um técnico tão nada a ver com o Brasil como foi o Ancelotti. É, e aí foi muito ruim, né? E aí eu vou entrar aqui rapidamente em outro ponto. Muita gente falando agora, depois desse título da Espanha, de que o mundo agora é dos meio-campistas e tal, que aí para mim entra também o trabalho da CBF. A CBF acho que de alguma forma ela tem que direcionar, ela não precisa intervir, ela não vai mandar na carreira do jogador, mas ela tem que monitorar e saber conduzir de certa forma a carreira do jogador. A gente fala que a gente não tem um meio-campista como o Pedri, né, um controlador e tal. Cara, a gente teve a oportunidade de ter. Eu acho que o Bruno Guimarães acabou ficando um pouco menos assim depois que ele foi para a Premier League. É, e, e né, eu acho que o Andrei também é um cara muito que também pode fazer esse papel de controlar. Acho que o Marlon Gomes, por exemplo, né, que é um cara que está no Shakhtar, ainda não chegou ao nível máximo, mas acho que ele é um cara que teria muito um perfil parecido com o Pedri, conseguiria se adaptar. Aquele Alexander do que era do Fluminense, que está no Galo agora, eu acho que em algum momento ele também teve esse perfil. Né, e aí aqui a gente está falando de patamares, obviamente, muito diferentes. Os caras não estão nesse nível top. Mas assim, por exemplo, o Arthur, quando ele foi para Barcelona, ele seria esse cara de controle, o cara que retém a bola, direciona o ataque, o cara que cadencia o jogo, sabe ditar o ritmo. Né? O Arthur poderia ser o que é o Vitinho, o que é o Rodri, é, o que é o Pedri. E quando ele foi para o Barcelona ali, ele meio que foi abandonado, né? Meio que assim, você fez a escolha errada, foda-se, a gente vai trocar você por outro. A gente teve o Matheus Henrique, que está agora no Cruzeiro também, que eu acho que tinha um perfil muito parecido. A gente teve o Lucas Silva no Cruzeiro, que foi logo para o Real Madrid. E aí esses caras, assim, né? Qual é o apoio que a CBF dá para esses caras? Qual o conselho, o monitoramento de falar assim, cara, olha só, tu é um estilo de jogador que não tem igual. Eu gosto, né? Você não precisa chegar e falar, né? Eu tô vendo aqui o Lucas Silva foi pro Real Madrid, depois ele foi emprestado pro Olympique de Marseille, jogou uma temporada, confesso que eu não lembro se ele foi bem, e depois ele já voltou pro Cruzeiro. Tipo assim, sei lá, ele é jovem ainda. Não, não é jovem, não, ele tem 33. É, então, assim, pô, ele foi pro Real Madrid velho já, então. Não, 22 anos. Então, assim, fala assim, cara, olha só, em vez de tu voltar pro Cruzeiro aqui, vai pra Itália. Porque lá na Itália acho que o jogo é um pouco mais lento. Ou então vai pro Sevilha, vai pro Betis. É,
vai para o Lyon, né? Vai para o Olympique de Marselha, joga lá, fica lá 2, 3 anos se adaptando, né? O Bruno Guimarães ficou lá e evoluiu, o Paquetá acho que ficou lá e evoluiu. Às vezes essa mudança de país, né, principalmente quando vai direto para um time grande, pode ser muito pesada pro jogador. Então, pô, tenta lá mais um pouco, cara. Faz esse favor para mim. É, né? Você está aqui na nossa mira, pô, pensa nessa possibilidade. A gente está precisando de um jogador como você na seleção. É, né, eu vou botar aqui o Matheus Henrique, ele era do São Caetano, o Matheus Henrique tem 28 só, ele é de 97. Então ele era do Grêmio, ele foi pro Sassuolo. No Sassuolo ali, acredito que ele não deve ter ido tão bem, mas ele poderia de repente ter ido para um Benfica da vida, né? O Richard Rios está no Benfica. É, sei lá, tenta ali mais um pouco, pô, voltou pro Cruzeiro. É, vai que a gente descobre, né? Botar, acho que teve aquele o Wallace também era tinha um pouco essa pegada que era do Grêmio. É, é, então, claro que ele teve ali, acho que alguns problemas. Ele foi para o Hamburgo, depois ficou no Hannover, foi para a Udinese. Na Udinese ele já ficou mais, jogou 160 partidas. Ele é um cara que era muito bom, né? Agora ele voltou para o Cruzeiro. Ele talvez fosse um cara que pudesse fazer esse papel. Deixa eu ver o Arthur, Juventus. O Arthur que saiu do Barcelona foi para a Juventus. O Arthur tem 29 anos só, ele poderia ter jogado essa Copa. Quem poderia ter jogado essa Copa? Lucas Silva, Matheus Henrique, Arthur, o Wallace, todos eles têm idade para ter jogado essa Copa e ter sido esse cara do passe, esse cara do controle que a gente diz que não tem. O Arthur foi para a Juventus, depois da Juventus ele foi emprestado para o Liverpool, para a Fiorentina, até que ele tentou bastante. É, então, né, acho que falta um pouco de mostrar assim, cara, quais jogadores que a gente está precisando formar. Acho que eu falei aqui o Wallace, eu falei aqui Arthur, falei aqui Matheus Henrique, todos eles ali surgiram no Grêmio. O Matheus Henrique veio do São Caetano, não sei se o Wallace aqui veio de outro lugar. Então, de repente, você começa a ver tendências do tipo assim, cara, o Grêmio e o Cruzeiro. É, o Wallace foi criado mais ou menos no Grêmio, né? Ele era do Avaí, com 16 anos ele estava no Avaí, com 18 ele estava no Avaí, ele foi pro Grêmio com 19, 18, 19, mas na base ainda. Então você vê assim, pô, o Grêmio está formando jogadores assim, vamos monitorar de perto, vamos incentivar o Grêmio a fazer mais jogadores assim. Grêmio Inter, de repente, né? A gente teve o Rodrigo Dourado, por exemplo, no Inter, que obviamente não chegou nem perto desse patamar também, mas, mas tinha um pouco essa característica, então acho que tinha que ser isso, né? Acho que a CBF poderia ter um pouco assim de falar assim, cara, nosso estilo de jogo é esse, a gente tem que formar esses jogadores, a gente tem que ter uma pluralidade de jogadores. E aí eu não estou no dia a dia da CBF, não sei como é que a CBF trabalha, mas de repente até ter duas seleções, pegar um período de treino, né? Dizem que a França acho que pega 30 dias de treino para os jogadores da base, monta 4 seleções, duas com cada estilo de jogo, e faz um campeonatinho ali com treinadores da base, né? 4 seleções, uma semana ali, 3 jogos para eles, né? Uma semana, sei lá, para acompanhar de perto aí, você vai ter na mira aí 60, 80 jogadores da base sendo monitorados bem de perto pela equipe da CBF, vendo a formação deles, incentivando também, né? Mostrando assim, caralho, irmão, todos os caras aqui estão na base, claro, vai chegar na Copa do Mundo, no Sul-Americano, Sub-15, Sub-17, né? Você vai convocar só 23, 26, sei lá. Mas são jogadores que vão estar ali com a experiência de seleção, de treinar junto, de se conhecer, de estar sendo monitorado por perto. Eu não sei, eu confesso que eu não faço ideia de como é que é o monitoramento de jogador da base, se é uma panela, se só vem jogador de time pequeno, mas de você ampliar um pouco isso, botar mais jogador, botar estilos diferentes de jogadores, de seleção. Então, não sei, né? Acho que é um pouco isso, né? Talvez tenha me perdido um pouco agora em relação ao que era treinadores, mas acho que é isso, né? O principal ponto aí para resumir. Eu acho que o trabalho do Ancelotti é péssimo, horrível, eu não continuaria com ele, mas acho que não tem nada a ver a escola dele com o que a gente espera do Brasil, e o desempenho dele foi patético, e o principal eu sinto falta de ousadia dos treinadores brasileiros e de uma escola de treinadores brasileiros, de pensadores brasileiros do futebol que influenciam e façam, né, a jogadores e pessoas do futebol brasileiro a quererem estudar e serem treinadores. Porque eu sinto que os grandes treinadores da atualidade foram de alguma forma influenciados por grandes treinadores que eles tiveram ao longo da vida dele. Então, acho que esse é o meu principal pensamento aí, para resumir de forma geral, que hoje eu não vejo, né? Acho que a gente vê um túnel que não tem luz por enquanto. A gente não vê a saída, a gente não vê nada. Acho que a gente hoje não vê nenhum técnico promissor no Brasil. O mais promissor talvez seja o Felipe Luiz, e acho que o segundo mais promissor talvez seja o André Jardine, que já conseguiu traçar uma trajetória de alguma forma, como se fosse uma carreira corporativa, né? Ele começou lá como estagiário e está crescendo, está seguindo sua linha, e ele parece ter, de certa forma, alguma ousadia. Agora ele foi para a Arábia, vamos ver o que dá.
Mas é isso, né? Acho que essas foram as abobrinhas aí sobre Ancelotti, futebol brasileiro, treinadores. E é isso, valeu.